Irmãos queridos, então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Nós estamos hoje falando sobre o reinado do nosso Deus, e esse texto tem lições muito oportunas e preciosas para nós acerca deste assunto. Apocalipse capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Amados irmãos, naquele tempo que João escreveu o livro de Apocalipse, certamente durante o reinado de Domiciano, que vai do ano 81 ao ano 96, era um tempo muito difícil. De fato, um tempo extremamente amargo. Jesus nasceu sob o governo do imperador César Augusto e morreu sob o governo de Tibério César. Depois veio Calígula, depois veio Cláudio, depois veio Nero. No período de Nero, do ano 54 ao ano 68, é que começa uma brutal perseguição à igreja. Os demais que vieram também perseguiram a igreja. Mas este que governa agora, o Domiciano, ele foi muito cruel. Ele foi chamado de o segundo Nero. E foi este imperador que deporta João, que já estava idoso a essa época, tirando de Éfeso, a capital da Ásia Menor, onde era pastor da igreja,
para esta ilha do mar Egeu, da ilha de Pátimos. Para ali iam as pessoas que eram degradadas politicamente para morrerem numa solidão. E certamente a intenção desse imperador era massacrar não apenas João, mas botar uma pá de cal neste cristianismo tão sofrido, tão oprimido, tão castigado pela fúria insana deste imperador cruel. Os homens têm planos, os homens arquitetam e conspiram contra o Altíssimo e a sua igreja, mas os homens não podem prevalecer sobre Deus e nem podem destruir a igreja de Deus. Quando o Domiciano manda João para aquela ilha, a intenção dele era deixar morrer na solidão aquele velho apóstolo. Aliás, os outros todos já estavam mortos, e todos pelo viés do martírio, e também calar a sua voz. Mas quando as portas para João se fecham na terra, Deus abre para João uma porta no céu, e diz para ele no capítulo 4, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. É bonito isso, porque Deus não diz, sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que talvez aconteçam. Nem Deus disse, sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que podem acontecer. Mas a ordem é clara, sobe para aqui, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Isso significa, para nós, que a história não está nas mãos dos poderosos deste século. Não são eles que dão o rumo à história. A história não é interpretada e nem é decifrada pelos historiadores, por mais peritos e ilustrados que eles sejam. A história não é interpretada pelos grandes filósofos. Não é. Eles podem ter suas ideias, eles podem criar as suas correntes de pensamento, eles podem ter a sua cosmovisão, mas a história não está nas mãos deles. Posso lhes garantir que a história não está nem nas mãos dos futurólogos, que tentam retirar o véu da história para decifrá-la para os homens. Notem vocês que os homens têm suas ideias da história. Nós poderíamos pensar aqui naquilo que os gregos pensavam, a história é cíclica. O que é, já foi, e o que está sendo, será. É como se a história estivesse dando voltas, e dando voltas, e dando voltas, e jamais sair dessa ciranda. Esse não é o pensamento cristão, não é, definitivamente não é. Há outros que são mais pessimistas, é a visão existencialista, é a visão do ateísmo, na ideia de que as coisas estão acontecendo numa sucessão sem propósito e sem sentido, não há plano, não há esperança. Quer um exemplo disso? A novela de Albert Camus, um existencialista, e esta novela chamada A Praga. E nesta novela, Albert Camus diz que a cidade de Oran foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. O médico e seus associados batalharam até vencer a epidemia. Mas no final do livro o médico disse, é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Em outras palavras, não tem esperança. Não tem esperança. Meus irmãos, muita gente hoje olha para a vida, para a história e para o futuro sem esperança. Gente que não tem sentido na vida, tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem prazeres, mas a vida não tem sentido. Tanta gente que adquire conhecimento, granjeia riquezas e a vida não faz sentido para ele. Muita gente dá um tiro na cabeça por causa disso. Qual o sentido da história? Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, diz que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill disse que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Você tem dúvida disso? Que ele estava certo? Sob pressão, o homem moderno, disse ele, praticará
os mais terríveis atos. E ele escreve isso do bojo da Segunda Guerra Mundial, com tanta truculência e com tanta desgraça, sendo patrocinada pelos mais intelectuais da época. O historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é pouco mais que um registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Thomas More, em seu livro Utopia, antevê um tempo na terra em que o homem construiria um paraíso por suas mãos. Houve até otimismo. Se você der uma olhadinha no começo do século XX, o homem até pensava que ele construiria o paraíso na terra pelas suas próprias mãos. A ciência estava no auge, a tecnologia surgindo. As religiões, época que surgem as seitas, ufanistas, os santos dos últimos dias, aqueles que marcaram a segunda vinda de Cristo. Mas, certamente, meus irmãos, as duas guerras mundiais do século passado jogaram um balde de água fria nesse otimismo. E entramos de novo nessa onda de pessimismo. Então perguntamos a vocês, a história tem sentido? Para onde a história caminha? Tem significado? Há uma esperança? Existe um trono? Existe alguém que governa soberanamente? Existe um controle maior da história? A história está sem freios. A história é um caminhão, ladeira abaixo, sem freio, sem rumo, caminha para o desastre. E é diante destas propostas, queridos irmãos, que esse texto é tão relevante e tão atual para a nossa reflexão nesta noite. Primeira coisa que eu quero que você perceba é que Deus está no trono do universo e tem um propósito para a história. Você pode ler de novo comigo o verso 1, 5:1, vamos lá juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este que está sentado no trono é exatamente aquele que João vê no capítulo 4. Quando João vê o seu trono, ele nem tem coragem de descrever a pessoa, ele só descreve o seu esplendor, a sua glória, a sua majestade, em termos de brilhos de pedras preciosas. Mas ele está sentado no trono. Em outras palavras, a história tem sentido. Você não caminha para um ocaso, você não caminha para um fim trágico, as forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Deus reina, Deus é soberano. As coisas só podem acontecer de acordo com o seu plano e o seu conselho eterno. Isso traz esperança para nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Notem vocês no verso 1 ainda que Deus tem em sua mão direita um livro. O que significa isso, esse livro? Esse livro é uma imagem, é um emblema, é uma figura, é um símbolo para dizer para você e para mim que Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para a história. A história não está à deriva. Quem governa o mundo não são os soberanos da terra, os reis, os príncipes. Quem dirige a história não é o homem, não é a terra que comanda. Se você perceber, com isso, o que João está dizendo é que toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. O que João está dizendo é que os céus governam a terra. O que João está dizendo é que não importa a fúria de Satanás, ou a agitação do mundo, ou a crueldade dos governantes, a história sempre estará nas mãos de Deus. Notem vocês que o livro da história está escrito, de que maneira? Por dentro e por fora. Sabe o que significa isso? Tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado. Nada foi esquecido nem omitido, sua vida não caminha ao léu, o futuro está nas mãos de Deus. Esta é a gloriosa introdução que João faz para nós nesta noite. Mas notem comigo, que a partir do verso 2 e verso 3, você pode ler comigo, por favor, esses 2 versos, vamos lá? Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte: o digno para abrir o livro está sendo procurado. Ninguém tem capacidade de desvendar, nem de conduzir a história à sua consumação. Foi procurado no céu, foi procurado na terra, foi procurado debaixo da terra. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, o texto está dizendo que o livro está o quê? Selado. O livro está selado, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que significa isso? Significa que sem Deus, sem a intervenção de Deus, o homem não consegue decifrar, definir, conduzir a história. Perceba você que ninguém foi achado digno de abrir o livro nem no céu, ou seja, nem Miguel, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem os remidos que já estão na glória, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, os demais. Ninguém tem essa competência. Mas foi procurado na terra. Nenhum homem, por mais poderoso, por mais influente, por mais culto, por mais poderoso financeiramente, tem capacidade de decifrar o sentido da história. Mas foi feita a pesquisa também debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentadores têm capacidade de revelar a você o sentido da história. O que significa hoje então, para nós? Significa o seguinte: não há ideologia, não há partido político, não há sistema econômico, não há corrente filosófica, não há qualquer mecanismo religioso humano capaz de trazer esperança para o coração do homem. Em outras palavras, sozinha a humanidade está sem esperança, sem rumo e sem significado. O que vai acontecer? Olha comigo o versículo 4, vamos ler o 4? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, a impotência humana para desvendar o futuro. E isso provoca 3 coisas. Primeiro, uma grande questão: quem é digno? Segundo, uma grande constatação: ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Terceiro, uma grande decepção: e eu chorava muito. Agora, preste atenção, amados, que a crise de João é a crise de todos nós. Pense comigo num estudioso, que ele mergulha numa biblioteca, ele vasculha todo o saber humano, ele entra por todos os corredores do saber, de toda a ciência, e ele caminha, e lá no final ele descobre o seguinte: não encontrei o significado da vida. Estuda. Quanto mais estuda, diz Salomão, mais aflito ele fica. O saber multiplica a angústia no coração dele. A vida vai perdendo o significado. E as pessoas sem essa perspectiva cristã vão entrando num processo de angústia, de choro, de desespero, de vazio, de incerteza, de falta de propósito. É essa situação que João está vivendo. Você olha ao seu redor e vê o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se encarniçadas, as famílias destruídas, os jovens se drogando. A nossa reação é também chorar. Por que João está chorando? Porque parece que ele está entrando numa contradição, porque no capítulo 4, versículo 1, ele recebeu a seguinte ordem: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Agora ele olha uma outra cena, quem está assentado nesse trono tem um livro de todo selado, por dentro e por fora, com 7 selos, e tem uma ordem perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E procurou no céu, não encontra; procurou na terra, não encontra; procurou debaixo da terra, não encontra. Ele só está chorando. Falei: mas não estou entendendo o sentido da história. Então, o digno procurado agora é o digno encontrado. A solução para a história vem do céu.
Vamos ler juntos o versículo 5? Vamos lá? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A primeira coisa que você nota que há consolo para nós, é uma ordem: não chores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você às vezes chora? Pensando no amanhã? Estou nem pensando nesse futuro escatológico, não, no seu futuro, no seu amanhã. Como é que vai ser, Senhor? E se eu ficar doente? Se eu perder o emprego? Se eu não tiver plano de saúde? Se meus filhos não forem bem-sucedidos? E se acontecer um acidente? Se meu casamento acabar? E se um acidente acontecer? Quantas pessoas estão inseguras em relação ao seu amanhã, ao seu futuro? E a ordem vem do céu, a solução não emana da terra. Não chores. O digno que era procurado no céu, na terra e debaixo da terra é encontrado. Não chores. Mas não é um não chore vazio, não. Ele tem conteúdo, ele tem solução, ele tem proposta. Não chores. Por quê? Porque aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque Jesus Cristo foi encontrado digno de dar um rumo e um sentido à sua vida, à minha vida, à história dos homens. Então, posso lhes garantir, à luz desse texto, que a solução da minha vida, da sua vida, da nossa história e da história dos homens está nas mãos de Jesus. Vamos ler então versículos 5 e 7? 5 a 7, vamos lá? 5 a 7, toda a igreja comigo. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Louvado seja Deus. Agora o livro da história está nas mãos de Jesus. Você crê nisso, irmão? Diz a Bíblia que quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, ele se assentou no trono. Ele está governando, ele está reinando. Ele levanta reis e ele depõe reis. Ele levanta reinos e ele abate reinos. Ele é o cabeça da igreja e dirige a igreja. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos reis. Ele está com o livro da história nas suas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele é o vencedor, ele está apto e credenciado para dirigir a história. Agora preste atenção, no verso 6, que João é apresentado ao leão da tribo de Judá. Mas quando ele vai olhar no verso 6, quem ele vê? Quem ele vê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Olha que curioso. Ele morre como um cordeiro, ele ressuscita como um leão. Ele morre manso e humilhado, ressuscita cheio de poder e autoridade. Este é o nosso Cristo. Vencedor, vencedor. Você vê sua marca como tinha sido morto, sua vitória sobre a cruz. Você vê sua posição, ele está de pé, ação e poder. Você vê o seu lugar, está no meio do trono. E ele é digno por 2 razões que mostra o versículo 6. O que é que diz aí? Ele tinha o quê? 7 chifres, bem como 7 olhos. É claro que essa é uma linguagem simbológica, vocês estão entendendo bem isso. O que significa 7 chifres? Significa que ele é onipotente. Ele tem poder de
destruir, de derrotar seus inimigos. O que significa que ele tem 7 olhos? Que ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele tem credencial para estar no trono e abrir o livro e conduzir a história. Mas, uma outra pergunta precisa ser feita agora. Quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Ok, nós cremos nisso, não cremos? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus voltou para o céu e Ele está no trono. Nós cremos nisso. Agora, se nós cremos nisso, que implicações isso tem? Vamos lá. Primeira implicação. Isso deve levar a igreja a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Olha o versículo 8, vamos ler o versículo 8 comigo? Vamos juntos? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, é uma linguagem bonita, não? Muito bonita essa linguagem. Vejam vocês que a sua oração é como se fosse um óleo que é depositada numa taça. Essa taça é de ouro. Toda oração que você faz vai para essa taça. Agora vamos ver só um pouquinho, que coisa interessantíssima, o que está escrito em Apocalipse 8, por gentileza. Isso é maravilhoso entender. Versículo 3, 8:3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quantos santos estão orando aqui? Todos. Tem algum santo aqui cuja oração está sendo desperdiçada? Não. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que está acontecendo aqui? Esta oração conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando você ora, é como se a sua oração fosse para essa taça de ouro, para esse incensário, e esta oração que você faz sobe do altar para o trono. E quando Deus vai interferir na história da humanidade, na vida das pessoas, Ele derrama essa taça de incenso para a terra, e há trovões, relâmpagos, as manifestações da providência e do juízo de Deus. Em outras palavras, sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? O Deus soberano que está no trono e tem o livro da história nas suas mãos, intervém na história em resposta às orações da igreja. Você já parou para perceber o que significa uma reunião de oração? O que significa quando você se põe de joelhos? Quando você conecta o altar da terra com o trono do céu? Quando você une a sua fraqueza com a onipotência divina? Então, se o seu Senhor está no trono, e se Ele é o seu advogado, e se Ele é o seu sumo sacerdote, e se Ele recebe as suas orações, e se Ele escuta as suas orações, e se Ele age em resposta às suas orações, então não tem nada mais importante na terra a fazer do que você orar. Então vale a pena orar. As orações fazem sentido. Mas há uma segunda implicação. Você pode ler o versículo 9 agora comigo? Vamos lá? 5:9, vamos todos? E entoavam novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A segunda implicação, irmãos, é que isso deve levar a igreja a uma evangelização fervorosa. Para mim, um dos conceitos mais lindos da evangelização está aqui. Porque o conceito, às vezes, que as pessoas têm de evangelização é o seguinte: eu vou evangelizar para trazer a chance, talvez, da pessoa ser salva. Quem sabe, de repente alguém se arrepende, né? Quem sabe alguém dá uma chance para Jesus. Não, querido, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus não foi para aquela cruz para possibilitar a nossa salvação. Ele foi para aquela cruz para efetivar a nossa salvação. A morte dele foi substitutiva, vicária. Ele morreu para comprar. Ele comprou com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, quando você vai levar o evangelho, Jesus tem ovelhas que ainda não estão no aprisco. No momento que essas ovelhas escutam a voz de Jesus, do Supremo Pastor, sabe o que acontece? O Espírito Santo tira o tampão dos ouvidos, o Espírito Santo tira a venda dos olhos, o Espírito Santo tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E as pessoas então que foram compradas, imediatamente se rendem. Isso significa que evangelizar não é uma tarefa que tem possibilidade de fracasso. Não há fracasso, há vitória. Há vitória, porque o Senhor comprou. E os que foram comprados, que Ele chama de suas ovelhas, que ainda não estão no aprisco, estão aguardando um momento em que a igreja vai dizer para eles: olha, aqui está a boa nova, aqui está o evangelho. E quando essas pessoas ouvem o evangelho, então elas se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Você nota que todo grupo étnico, tribo, todo grupo linguístico, língua, todo grupo político, povo, todo grupo social, nação, está incluído dentro deste projeto redentor do Senhor Jesus Cristo. Então faz sentido orar? Segundo, faz sentido o quê? Evangelizar. Bom, se Jesus está no trono, tem outra coisa que faz sentido para nós. Você pode ler comigo o versículo 10, vamos juntos? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso deve nos levar a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Primeiro, fomos constituídos o quê? Reino. Você já parou para perceber que nós já reinamos com Cristo agora? Não é o que Paulo diz em Efésios 2? Pela graça sois salvos. E nós fomos tirados da morte e ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade. Espiritualmente você já está reinando com Cristo. Você já está em Cristo. Você já está escondido com Ele em Deus. Você já está conectado com Ele. Se Ele está reinando e você está nele, você reina com Ele. Louvado seja Deus. Mas nós ainda iremos para um reinado pleno, completo, porque quando Ele voltar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos assentar em tronos e vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos e nós vamos reinar com Ele para sempre, sempre. Ele nos constituiu reino. Mas está escrito no versículo 10 que Ele fez outra coisa. O que está escrito aí no verso 10? E nos constituiu também o quê? Sacerdotes. O que significa isso, irmãos? Significa que agora não tem mais necessidade de ninguém representar você diante de Deus. Nós precisamos desmistificar algumas coisas na igreja evangélica, que ainda algumas pessoas ainda pensam: não, eu vou pedir o pastor Ival para orar, porque a oração dele é poderosa, então a minha oração é fraquinha, então se ele não orar não funciona. Eu sou pastor já há 36 anos, e é muito curioso que às vezes lá em Vitória, chegava no sábado, eu tinha 2, 3, 4 aniversários,
pasmem vocês, todo mundo queria que eu fosse no aniversário e fizesse a oração do aniversário. Porque o presbítero não estava lá, mas a oração dele tinha que ser do pastor. E não podia nem ser do pastor auxiliar, tinha que ser do pastor efetivo da igreja. É uma confusão. As pessoas têm essa ideia tão simplória de que o fulano tem uma oração mais poderosa, o Beltrano uma oraçãozinha mais ou menos. O outro, coitadinho, nem adianta orar, porque não vai valer mesmo. Irmãos, nós fomos feitos sacerdotes. O véu do templo foi rasgado. Aproprie-se disso. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você pode falar com o soberano Senhor do universo sem intermediários. A linha nunca está ocupada, ele nunca está com a agenda lotada, ele sempre está pronto a escutar você e a receber você. Fale com ele, tenha comunhão com ele. Bom, que implicação tem o fato do nosso Senhor estar no trono? Vamos olhar ainda? Quarto lugar, você pode ler o versículo 11 e 12 comigo, vamos lá? Todos juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Vamos entender o que está escrito aqui, irmãos? Se você crê mesmo que Jesus está no trono, se você crê mesmo que Ele dirige a história, se você crê mesmo que o leme da história está na mão dEle, se você crê mesmo que Ele está levando a história para uma consumação, onde a vitória é dEle e da sua igreja, isso tem implicações. Significa que nós devemos dedicar tudo o que somos e temos a Ele. Tudo o quê? A Ele seja primeiro o quê? O poder. O poder. Entregar a Ele tudo o que está em nossas mãos. Todo o poder e ingerência que temos deve estar nas mãos dEle. A Ele seja a riqueza, os nossos bens. A riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados, a riqueza dos empregadores. Se você entendeu isso, tudo é dele. Tem gente que não só não dedica riqueza, mas nem paga a dívida, nem o dízimo entrega. É uma incoerência. É uma incoerência você dizer que Ele é o Senhor. É uma incoerência você entender que a Ele deve ser dedicado o poder e a riqueza, e você está retendo em suas mãos. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, os nossos talentos, os nossos diplomas, a nossa habilidade profissional, consagrada a Ele, ao Cordeiro. A Ele seja a força da juventude até os últimos alentos da velhice, seja dedicada ao Cordeiro. Não há aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e força, dedique ao Cordeiro. A Ele a honra, a primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, devem ser dados ao Cordeiro. A Ele a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele o louvor, o culto precisa ser prestado só a Ele e só Ele é digno. Se você crê que Ele está no trono, isso é necessário. Mas eu quero concluir. O digno procurado é o digno o quê? É encontrado. Mas o digno encontrado é agora o digno adorado. Adorado. Primeiramente, notem vocês, Ele é adorado por quem Ele é. Ele é o leão de Judá, Ele é a raiz de Davi, e Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Segundo, Ele é adorado por onde Ele está
no trono. Ele está no meio do trono. Ele reina. Ele é soberano. Terceiro, ele é adorado por aquilo que ele fez. Ele foi morto. E ele comprou com o seu sangue para Deus os que procedem de toda a tribo, raça, povo, língua e nação. Ele constituiu a você e a mim reino e sacerdotes. E então, meus amados irmãos, o que você começa a perceber a partir daí é o que está escrito nos versos 13 e 14. Vamos ler versos 13 e 14, por favor? Todos nós? Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Eu chamo a sua atenção para um fato que Charles Erdman, no seu comentário de Apocalipse, vê nesses 2 capítulos de Apocalipse 4 e 5. Se você leu atentamente a sua Bíblia já, você nota que no capítulo 4 há uma ênfase de Deus o Pai assentado no trono. E o Deus e Pai que está sentado no trono é o Criador. Se você leu atentamente comigo o capítulo 5, percebe que a ênfase está no Deus o Filho. O Filho. E o Deus o Filho é colocado para nós como Deus Redentor. Então Charles Erdman, ao olhar para esses 2 capítulos, ele chega a uma conclusão muito bonita. Porque das 67 vezes que aparece a palavra trono no Novo Testamento, 46 vezes está só no livro de Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4 de Apocalipse. Este livro é o livro do trono, do governo, da soberania, da majestade do nosso Deus, que reina e que vai voltar. Se você percebeu, há uma música que ecoa desses 2 capítulos. E ele disse que esta música é uma espécie de oratório, de coral, de solistas, acompanhado de orquestra. E essa música, ela é apresentada como um drama musical. E talvez nós pudéssemos recordar isso. Você quer dar uma olhadinha comigo, por favor? Olha como começa essa música. Capítulo 4, versículo 8. Tem um quarteto aí, os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, muito provavelmente, são seres angelicais. E o que eles estão cantando? Como é que começa essa grande peça musical? Qual era a canção desse quarteto? Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca no superlativo. Mas em seguida, vem a música da igreja. Olha comigo o verso 10 e o verso 11 do capítulo 4. E os 24 anciãos, vamos passar só um pouquinho aqui. Quem são esses 24 anciãos? Um símbolo da igreja. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, toda a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, ela está cantando. E o que ela canta? O que ela canta?
Olha o versículo 11, vamos ler o que ela cantou? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, depois que os anjos cantam, depois que toda a igreja glorificada canta, notem comigo que vem agora um solo, no capítulo 5, versículo 2, e esse solo é uma grande voz que ecoa, de um anjo forte, e a voz é essa: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E diante deste solo, vem o responso, no capítulo 5, versículo 5, quando está escrito assim, a música era essa: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Depois que os anjos cantaram, depois que a igreja cantou, depois que um anjo forte fez um solo, e depois que um ancião fez o responso do solo, agora veja comigo a quinta música deste grande oratório. Agora os serafins e a igreja se unem para cantar. Vejamos o versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os anjos, os seres angelicais, e os 24 anciãos, ou seja, toda a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, e entoavam um novo cântico dizendo, vamos ler comigo o verso 9, o que eles cantaram? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Aí vem a sexta música. Estamos caminhando quase para um momento de apoteose. Quem vai fazer parte deste grande coral? Preste atenção. Agora está escrito no versículo 11: vi e ouvi uma voz de quê? Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, que são as hostes angelicais mais elevadas, e dos anciãos, os 24 anciãos, ou seja, as maiores hostes angelicais, todos os anjos celestes, bem como toda a igreja, e essa grande coral é formado de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz, o que é que eles cantaram? Vamos ler o verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Agora é a última música. Agora pensem vocês que todo o suspense está aguardando a música final deste oratório. Quem vai cantar? Preste atenção comigo no versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo. Agora esta música ecoa de todo o universo. Sabe por quê? Porque todo o universo vai ser glorificado. Quando Jesus voltar, haverá novos céus e nova terra, e este cosmos glorificado, tudo vai se unir, nos céus, na terra, no mar, todo o universo vai estar proclamando uma grande voz, a apoteose deste oratório. E que música é essa que vai ser entoada? Vamos ler comigo o verso 13, por favor? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Quando termina essa música, irmãos, está escrito que os 4 seres viventes, as maiores hostes angelicais, respondem com um grande rebombar de voz, amém! E então diz a Bíblia que os anciãos, ou seja, a igreja, se prostra e adora. Por que que João apresenta essa cena? E eu termino aqui. É porque a partir do capítulo 6, os selos vão começar a ser abertos. A perseguição chega, a guerra chega, a fome chega, a morte chega. A partir daí os inimigos de Deus se levantam. O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. A partir daí a igreja passa por momentos difíceis.
Mas antes de dizer o que a igreja vai passar, João diz que calme, aquieta o coração. O seu Deus está no trono. O seu Redentor venceu para abrir o livro. A história da humanidade, a sua vida está nas mãos do Cordeiro de Deus. Ele é exaltado, Ele é vitorioso, Ele reina. Então, você e eu só podemos fazer uma coisa também: prostrarmos-nos e adorarmos o Cordeiro de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.